Pra gente que passa por isso, por a gente ser de uma religião candomblessista ou qualquer outra religião que não atere ao cristianismo ou catolicismo, é de fato que a gente vai, ter uma condição que a gente vai sofrer esse impacto, Pode ser um impacto forte ou um impacto mais fraco, não é isso, amiga? É muito julgamento, que a gente fala sobre o assunto, a gente debate sobre o assunto quando a gente é questionado e a gente é acusado de fazer algo ruim pros outros pela nossa religião em si. Infelizmente, ainda é recorrente a prática do bullying nas escolas, de intolerância religiosa, principalmente quando a gente vai consolidando dentro da sociedade que há alguns padrões a ser seguidos. E esses, às vezes, infelizmente, há o silenciamento e o apagamento de matrizes africanas e outras tantas religiões que há nesse todo esse universo. Nosso colega de sala, ele chegou falando se a gente não tinha vergonha de estar fazendo aquilo, que isso era contra Deus, que a gente estava atacando a escola. E foi uma situação muito triste. Eu disse a ele assim: você não tem vergonha de estar falando o nome de Deus para atacar um ser humano, que Deus é amor. Deus ama a todos. Não importa a religião das pessoas, Ele ama. Se você fala tanto em Deus, com tanta fé e tanto fervor, você fala que a gente tem o Deus errado. Eu acho que você tá vendo o Deus errado. E ele ficou muito, muito chateado. Ele foi embora e a gente apresentou lindamente, Perfeitamente. a gente ganhou o ponto pra aula e foi muito, assim, interessante. Os alunos que queriam aprender vinham perguntar a gente depois. A gente, no Brasil, apesar de a gente entender que toda essa ancestralidade nos permeia, toda essa diversidade cultural e toda essa cultura afro-ameríndia, não está presente na nossa vida, ainda são poucas as pessoas, inclusive meus colegas, que se debruçam para compreender um pouco mais sobre nossa própria história. Não digo nem de algo externo. Então, nessa perspectiva, há sempre aqueles e aquelas que recebem com um olhar desconfiado, de não devemos falar sobre isso em sala de aula, só os conteúdos que são programados. E outros que sabem exatamente, estão junto conosco na luta, nessa construção de consciência, dessa perspectiva mesmo de pluralidade, de diversidade, de respeito. Então é necessário que a gente possa construir essas palestras. A gente tem pessoas até dentro da escola mesmo que pode fazer esse trabalho, que faz esse diálogo muitas vezes, mas às vezes é até mal interpretado, como se estivesse trazendo a religião para dentro da escola. E a escola, ela é laica, mas a gente sabe que tem situações que a gente precisa discutir, porque tem algumas religiões que não sofrem preconceito. Então não é só o preconceito na fala, É a violência. é a violência. A maioria que morre, que a bala perdida pega, é um corpo preto. Corpo preto, periférico, candomblessista, não só do candomblé, de outras religiões que não atuam na cristã, na católica, no catolicismo. Mas sempre é o corpo preto. É o corpo preto da favela. É sempre o corpo preto da favela. Então acho que pelo meio das pessoas não... ela sabe que tá errada, mas ela, assim, eu não vou fazer isso porque pode acontecer isso e isso comigo, sabe? Porque a violência hoje em dia, infelizmente, tá demais, por causa de uma coisa, uma besteira, pode acontecer. Essa situação. A gente vê, a gente sabe que tá errado, a gente tem como verbalizar aquilo, ensinar, porque a gente aprendeu, a gente sabe, mas possui esse medo do que a minha fala pode causar, não só na minha vida, inclusive na vida de outras pessoas que estejam perto na hora. O conhecimento da cultura afro-brasileira e ameríndia deve fazer parte da nossa identidade, não só naquele discurso de que todos nós somos humanos e que todos nós temos sangue indígena e sangue negro correndo pelas veias. Não. Isso aí é só um passo, às vezes, da gente fugir. E aí, quando a gente se debruça, a gente vai conhecendo, a gente vai tendo conhecimento de causa e a gente vai, na perspectiva também de uma educação antirracista, a gente vai entendendo que a gente precisa e deve falar sobre esses temas, E parafrasear sobre qualquer contexto, Então, porque eu, às vezes,
Eu não, mas assim, no sentido, algumas pessoas se debruçam tanto de estudar livros e livros, conteúdos e conteúdos sobre a cultura europeia, cultura eurocêntrica, mas às vezes eu não consigo ler um livro de cultura afro-brasileira. Será que a minha educação antirracista está apenas no discurso de que todos nós somos iguais? Ou exatamente eu estou praticando e evidenciando isso no meu dia a dia? O ano passado, nós fizemos um trabalho na Semana da Consciência Negra, mas ainda não estava falando mesmo sobre o bairro, e a gente precisa dessa discussão. A gente tem professores que têm trabalhos, né, acadêmicos com relação ao bairro, mas a gente não tem essa discussão dentro da escola. E a gente precisa fazer essa discussão até para poder a gente atender a Lei 10.639, que é obrigatório, desde 2003, trabalhar a história e cultura afro-brasileira nas escolas. Existem, na realidade, duas diretrizes de lei, né? A primeira, no caso, focado para ensino e educação, é a 10.639, que fala exatamente do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, de forma obrigatória. Não é, eu quero, talvez, ou não, obrigatório. E tem a 11.645, onde a gente, não só a cultura afro-brasileira, mas também ameríndia, né? Mas a gente precisa debater mais a questão, né, racial dentro da escola. A gente não esperar só o momento da Semana da Consciência Negra, mas a gente debater sempre, e a gente agora, no Dia do Estudante, a gente já vai começar a dar umas pinceladas com relação a essas questões. A educação não é só a base do livro, do professor com o piloto na mão, em sala de aula. É a base de um filme bem feito, com representatividade negras, com representatividade indígena, com várias religiões diferentes sendo abordadas. Sendo uma novela que também traga não só a pessoa negra, que seja candombecista, que use sua conta como a faxineira. Não, traga ela como um cargo social interessante, um cargo social de poder, que mostrar aquela pessoa que está em casa assistindo, que seja intolerante religioso, seja preconceituoso, ver. Olha ali, eles também podem ser algo diferente. Mesmo que a gente mude um pouquinho do pensar dessas pessoas preconceituosas, é muito importante. Então, a música, a arte e a cultura, ela muda o pensar do ser humano. Mesmo ele não levando isso assim, mudou, não. Pelo menos fique plantada aquela semente, um dia germina. Então, se a gente, por exemplo, pensa que a gente pode falar sobre tema de bullying, sobre racismo, numa peça de teatro, e trazer não só o diálogo consigo mesmo sobre aquele tema, mas que as pessoas que estão assistindo ao redor, elas consigam trazer esses elementos de pertencimento, de reflexão, ponto de interrogação, talvez, né? Ou de reafirmação, né? Porque às vezes quando a gente assiste um filme, assiste uma peça ou algo do gênero, a gente fez, não, eu já passei por isso. Não, isso aí acontece comigo, né? Ou então, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Então, a arte, ela não está necessariamente para dar respostas, mas ela vai direcionar para que você crie várias perguntas. Tipo, pensa uma criança tá assistindo isso, essa casa com sua mãe, e vê, olha mãe, aquela mulher tem a mesma cor que eu, tem o mesmo estilo de cabelo que eu. É uma representatividade que bate forte, né, na pessoa, e a pessoa, tipo, aquela criança vai crescer com aquilo ali na mente, né? Eu concordo totalmente com você. Eu acho que a educação não está só na sala de aula com professores, não está só no piloto, não está só em grades, né, dentro da escola, mas sim que a educação está na arte e na cultura. Que isso, a arte e a cultura tem que ser levado, sim, de alguma forma para as crianças, para elas aprenderem e elas souber que a cor da pele dela, que a religião dela, não vai mudar no que ela quer. Meu ancestral deixou isso pra mim, isso é uma coisa que eu pego, levo pra minha vida até hoje, né? De combater isso.